Marina Duarte parou diante do espelho do salão nobre dos Almeida e não reconheceu a mulher refletida sob a luz morna dos lustres. O vestido marfim, ainda sem o véu, desenhava sua cintura com uma delicadeza que todos elogiavam. Havia semanas, mas seus olhos estavam secos demais para uma noiva feliz. Do outro lado da porta entreaberta, vozes masculinas riam baixo, confiantes, e uma delas era a de Ricardo, seu noivo, dizendo o nome de outra mulher, com uma intimidade que atravessou Marina como vidro fino. Ela não se moveu de imediato, porque aprendera cedo que o primeiro impulso quase sempre entregava vantagem ao inimigo. A família Duarte nunca tivera sobrenome poderoso nem sala reservada em clubes caros. E Marina havia sobrevivido à universidade, aos escritórios frios e às reuniões cheias de homens condescendentes, calculando, antes de responder, então ficou imóvel, respirando devagar, enquanto Ricardo dizia que o casamento seria conveniente, que Marina era inteligente o bastante para assinar o que ele precisasse, mas ingênua o bastante para acreditar em amor. A risada seguinte veio de Vanessa Albuquerque, herdeira de uma construtora que circulava entre políticos como se fossem parentes. Marina conhecia aquele perfume doce, caro, exagerado, pois Vanessa o usara durante o jantar de noivado e o deixara pairando no ar cada vez que tocava o braço de Ricardo. Agora, a mulher sussurrava que ninguém suspeitaria da auditora exemplar, da moça pobre agradecida por entrar na família Almeida, da noiva discreta que sorria mesmo quando a tratavam como enfeite numa mesa de negociações. Ricardo respondeu com uma arrogância mansa, pior do que gritos, porque carregava a certeza de quem nunca fora punido. Disse que as transferências já estavam alinhadas, que a assinatura digital de Marina bastaria para justificar a aprovação de contratos fantasmas e que depois do casamento ela teria muito a perder caso tentasse recuar. Marina sentiu o estômago fechar, não apenas pela traição, mas pela precisão do golpe. Ele não queria só uma esposa obediente. Queria um escudo com rosto limpo. Por um instante, ela lembrou da mãe costurando até tarde numa máquina antiga, repetindo que dignidade não era luxo de rico. Era a única casa que ninguém podia tomar. Marina segurou a aliança de ensaio no dedo e quase riu. Mas não havia humor dentro dela. Havia uma calma dura, nascida do fundo da humilhação. Puxou o celular da pequena bolsa, abriu o gravador sem ruído e aproximou a mão da porta, enquanto o homem que prometera protegê-la descrevia como pretendia enterrá-la, viva. Quando Ricardo começou a falar dos relatórios da Almeida Portos, Marina entendeu que a traição amorosa era apenas a superfície de algo muito maior. Havia nomes de diretores, números de contas, favores em licitações, pagamentos disfarçados de consultoria e uma rota de cargas desviadas que ela vinha investigando, sem saber que caminhava sobre o próprio túmulo. Cada frase completava uma suspeita antiga. Cada risada de Vanessa confirmava que, para eles, a inteligência de Marina só importava enquanto pudesse ser roubada. Ela guardou o telefone antes que os passos se aproximassem. A porta se abriu e Ricardo apareceu, impecável em seu terno escuro, com o sorriso treinado de quem se via como protagonista de todas as cenas. Ao notar Marina, não perdeu a cor, não tremeu. Apenas avaliou sua expressão com um cálculo rápido. Vanessa surgiu atrás dele, ajeitando o brinco de diamante, e a sala pareceu pequena demais para tanto veneno elegante. Marina olhou para os dois sem permitir que a dor virasse espetáculo. Ricardo tentou tocar seu ombro, mas ela deu um passo para trás. Ele perguntou há quanto tempo estava ali, usando um tom suave, quase carinhoso, como se ainda pudesse escolher a versão dos fatos. Marina respondeu que tempo suficiente bastava. Vanessa sorriu com pena, uma pena fabricada para ferir, e disse que certas mulheres deviam saber o lugar que ocupavam antes de aceitar um anel pesado demais. Marina encarou-a em silêncio, e naquele silêncio havia algo que fez Ricardo endurecer o maxilar. Ele a chamou para conversar em particular, mas Marina já não pertencia àquele teatro. Tirou a aliança devagar
e colocou-a sobre a mesa de centro, entre taças de champanhe e arranjos brancos que custavam mais que um mês de salário de sua mãe. Disse que não haveria casamento, nem assinatura, nem obediência. Ricardo sorriu de lado, lembrando-a de que sua carreira dependia da reputação. E a reputação de uma mulher ferida podia ser destruída com meia dúzia de boatos bem colocados. Marina sentiu a ameaça tocar exatamente onde ele queria, mas não baixou os olhos. Respondeu que uma carreira construída com trabalho não se desfazia no primeiro sopro de covardia. Ricardo se aproximou o bastante para que apenas ela o visse e afirmou que ninguém acreditaria em sua palavra contra a família Almeida. Marina pensou no arquivo gravado na bolsa, nos relatórios, duplicados em uma pasta criptografada, na paciência que cultivara como quem afia uma lâmina. Ainda assim, naquela noite, a dor era grande demais. Ela saiu do salão sem pedir licença. Atrás dela, a música continuava, e convidados riam sem saber que o casamento mais comentado da temporada acabara antes mesmo de começar. No corredor, a governanta tentou entregar o véu, mas Marina apenas balançou a cabeça e seguiu. Cada passo parecia atravessar uma pele antiga, a pele da mulher que acreditara poder ser amada sem ser útil. Quando alcançou a rua, a chuva fina de Santos cobriu seu cabelo preso e apagou o perfume das flores. O motorista da família perguntou para onde levar. Lá. Mas Marina recusou o carro. Não queria nada que viesse dos Almeida. Nem bancos de couro, nem guarda-chuva, nem falsa proteção. Caminhou por 2 quadras até encontrar um táxi. Entrou no banco traseiro e pediu ao motorista que seguisse para qualquer hotel perto do mar. O homem percebeu o vestido, as mãos trêmulas, a ausência de véu, mas teve a gentileza de não perguntar. Às vezes, o silêncio de estranhos é mais humano que a fala dos íntimos. O Hotel Atlântico tinha paredes antigas, janelas altas e um saguão onde o som da chuva misturava-se ao piano distante do bar. Marina entrou chamando atenção, porque uma noiva sozinha sempre parece uma pergunta que ninguém quer responder em voz alta. Pediu um quarto, entregou o cartão com firmeza e ignorou o olhar curioso da recepcionista. Só quando recebeu a chave, percebeu que ainda segurava o buquê. As flores brancas estavam amassadas, como se também tivessem descoberto tarde demais a verdade. No bar Quasevazio. Ela pediu água antes de perceber que precisava sentar, pois os joelhos ameaçavam falhar. Foi ali que Gabriel Monteiro a viu pela primeira vez. Ele estava numa mesa perto da janela, sem gravata, com a jaqueta escura pendurada na cadeira e um copo intocado diante dele. Tinha o rosto de alguém habituado a decidir em salas fechadas, mas os olhos carregavam uma fadiga discreta. Não olhou Marina como os outros olhavam. Não a mediu como escândalo, nem como presa. Marina sentiu aquele olhar e, por alguma razão, não se irritou, talvez porque nele não havia curiosidade vulgar. Apenas reconhecimento de uma derrota que não precisava ser explicada. Gabriel levantou-se quando ela deixou o buquê cair. Pegou as flores com cuidado e as colocou sobre a mesa ao lado dela. Perguntou se ela precisava chamar alguém. Marina respondeu que a última pessoa que deveria chamar era justamente quem todos esperavam que viesse buscá-la. A frase saiu seca, mas sua voz quase quebrou no fim. Gabriel não perguntou o nome do culpado. Pediu apenas outra água e sentou-se a uma distância respeitosa, como se deixasse uma porta aberta sem invadir. Disse que algumas noites tinham a crueldade de destruir uma vida, mas também a honestidade de revelar o que estava podre antes que fosse tarde. Marina riu sem alegria e perguntou se ele colecionava frases para mulheres abandonadas em hotéis. Ele aceitou a ironia com um leve sorriso e respondeu que colecionava erros, o que era menos poético e mais útil. Ela deveria ter ido para o quarto. Sabia disso com a parte racional que sempre a salvara. Mas a solidão daquela noite tinha garras, e Gabriel não parecia oferecer consolo fácil. Falava pouco, ouvia muito. E quando Marina, sem revelar nomes, contou que fora traída no mesmo dia em que descobriram uma fraude, ele não fingiu surpresa nem tentou diminuí-la. Disse apenas que traições profissionais
costumavam ser mais íntimas que as amorosas, porque roubavam não só confiança, mas também anos de competência. Marina observou as mãos dele, firmes sobre a mesa. Sem anel, sem pressa. Perguntou o que fazia ali sozinho. Gabriel olhou para a chuva antes de responder que viera encerrar uma negociação familiar e descobrira que sangue nem sempre significava lealdade. Havia em sua voz uma contenção tão familiar que Marina sentiu uma estranha proximidade. Ambos eram pessoas treinadas a parecer inteiras diante de ruínas privadas. A diferença era que, naquela noite, nenhum dos dois parecia disposto a fingir muito. Quando o relógio passou da meia-noite, Marina já havia contado mais do que pretendia e menos do que doía. Gabriel sabia que ela era auditora, que acabara de abandonar um casamento, que tinha provas de algo perigoso e que não confiava em ninguém. Ela sabia que ele comandava investimentos, que detestava homens que confundiam poder com licença e que carregava uma culpa antiga relacionada ao pai. Não trocaram sobrenomes completos, talvez por prudência, talvez porque nomes pesavam demais quando a alma estava sem defesa. No elevador, o silêncio entre eles mudou de textura. Não era mais o silêncio respeitoso do bar, mas um intervalo suspenso, feito de cansaço. Atração e necessidade de não estar sozinho no próprio desabamento. Gabriel perguntou se Marina queria que ele se despedisse ali. A pergunta, simples e limpa, oferecia a ela o controle que Ricardo tentara roubar. Marina olhou para o painel luminoso, depois para aquele homem desconhecido, e respondeu que naquela noite queria escolher alguma coisa por si mesma, ainda que fosse apenas uma companhia. O quarto tinha cortinas claras e uma varanda estreita de onde se ouvia o mar revolto. Marina tirou os sapatos antes de entrar, como se abandonasse no chão a versão domesticada de si. Gabriel permaneceu perto da porta até que ela o convidou a ficar. Não houve promessas, nem perguntas que exigissem futuro. Apenas uma ternura cautelosa entre duas pessoas adultas que compreendiam o peso da liberdade. Quando ele tocou sua mão, Marina não pensou em vingança. Pensou que ainda era dona do próprio corpo. A noite transcorreu como um segredo guardado pela chuva. Houve conversa baixa, pausas longas, lágrimas que Marina não permitira no salão dos Almeida e que enfim surgiram sem humilhá-la. Gabriel não tentou consertar sua dor com frases heróicas. Apenas ficou. E às vezes ficar era a forma mais rara de respeito. Marina adormeceu perto do amanhecer, sentindo pela primeira vez em muitas horas que o mundo não terminara, apenas mudara de eixo. Brutal e silencioso, deixando-a diante de uma estrada sem placas. Gabriel acordou com a luz cinza entrando pelas cortinas e por alguns segundos não soube onde terminava o sonho e começava a manhã. Marina dormia de lado, o rosto livre da maquiagem perfeita, parecendo mais jovem e mais forte ao mesmo tempo. Ele sentiu um impulso inesperado de saber seu sobrenome, de perguntar onde poderia encontrá-la, depois que ambos vestissem suas armaduras. Mas o telefone vibrou sobre a mesa, trazendo mensagens de sua equipe, notícias da Monteiro Capital e a lembrança de que homens poderosos raramente tinham manhãs próprias. Quando saiu para atender uma ligação urgente no corredor, Gabriel deixou um bilhete simples sobre a mesa, com seu número pessoal e uma frase sem pressão. Disse que ela não lhe devia nada, mas que ele gostaria de saber se chegara bem a algum lugar seguro. Ao voltar, minutos depois, encontrou o quarto vazio. O vestido marfim estava dobrado sobre a poltrona, os sapatos alinhados perto da porta, e o buquê desaparecera, no lugar do bilhete. Apenas uma marca úmida de copo sobre a madeira. Marina já estava no táxi, usando roupas simples compradas na pequena loja do hotel, com o cabelo solto e o rosto lavado. Levava na bolsa o celular com a gravação, uma pasta de documentos e o buquê amassado, que não sabia por que não conseguira deixar para trás. O motorista perguntou se ela queria voltar ao endereço da festa. Marina olhou para o mar, depois para a cidade acordando sob nuvens pesadas, e respondeu que queria ir à rodoviária. Sua antiga vida ficava exatamente na direção oposta. Ela não sabia que, semanas depois, descobriria uma gravidez que mudaria todos os seus planos de fuga.
Não sabia que Ricardo transformaria o abandono do casamento em espetáculo, chamando-a de instável, interesseira e culpada por irregularidades que ele mesmo arquitetara. Não sabia que Gabriel Monteiro passaria anos lembrando da mulher que sumira antes de lhe permitir proteger qualquer coisa. Naquela manhã, Marina só sabia que sobreviver exigia movimento. Ei! Enquanto o táxi avançava, jurou que nunca mais seria o nome frágil no plano de outro homem. Ricardo recebeu a notícia da partida dela ainda no fim da manhã, quando o salão já cheirava a flores cansadas e vergonha social. Sua mãe, Helena Almeida, exigia explicações, mas ele pensava apenas nos arquivos que Marina poderia ter ouvido. Copiado ou entendido. Vanessa, menos vaidosa quando o perigo era real, perguntou se ele tinha certeza de que a noiva não gravara nada. Ricardo a silenciou com um gesto brusco, mas por dentro sentiu a primeira rachadura da noite. Subestimar Marina talvez tivesse sido seu único erro. Ainda assim, o orgulho falou mais alto que o medo. Ricardo ordenou que seus aliados espalhassem versões contraditórias. Uma sobre crise nervosa, outra sobre dívida familiar, outra sobre um amante inventado. Quanto mais histórias circulassem, menos a verdade pareceria sólida. Ele conhecia o mercado, conhecia juízes, jornalistas e diretores cansados de lutar contra sobrenomes antigos. Acreditava que Marina, sozinha, acabaria escolhendo o silêncio. O que não compreendia era que certas mulheres não se calam quando perdem tudo. Elas apenas aprendem a atacar sem anunciar. Na rodoviária, Marina comprou a passagem para uma cidade pequena, onde ninguém perguntaria por que uma mulher de olhos exaustos carregava uma mala leve demais. Antes de embarcar, abriu o telefone e escutou 30 segundos da gravação. A voz de Ricardo saiu clara, vaidosa, condenatória. Ela salvou uma cópia em nuvem, enviou outra para um endereço seguro criado meses antes e desligou o aparelho. Depois entrou no ônibus sem olhar para trás. A chuva cessava, mas dentro dela uma tempestade nova começava a organizar seus trovões. Durante a viagem, enquanto prédios viravam morros e o litoral se abria em curvas de areia escura, Marina pousou a mão sobre o ventre sem saber por quê. Talvez fosse apenas enjoo, talvez fosse medo, talvez fosse o corpo entendendo, antes da mente, que uma vida não termina quando um homem trai. A mulher que deixava Santos naquela manhã não era mártir, nem fugitiva sem destino. Era alguém ferida o bastante para aprender paciência, lúcida o bastante para guardar provas, e corajosa o bastante para recomeçar sem aplausos. 5 anos mais tarde, muitos diriam que Gabriel Monteiro chegou à cidade pequena como uma tempestade de helicópteros, advogados, carros escuros e executivos obedientes. Diriam que ele veio buscar uma mulher e uma criança com a força de um império empresarial. Mas a verdade começara ali, naquela rodoviária úmida, quando Marina escolheu não ser destruída pela noite mais cruel de sua vida. Antes que alguém pudesse vir buscá-la, ela precisou encontrar a si mesma, pedaço por pedaço, no silêncio teimoso de cada amanhecer. 5 anos depois, Marina Duarte atravessava o pátio molhado da Costa Clara Logística com Lucas adormecido no colo e uma pasta de contratos presa debaixo do braço. O menino tinha os cabelos escuros grudados na testa, o rosto tranquilo contra o ombro dela, e uma confiança absoluta que às vezes a assustava mais do que qualquer ameaça. Ao redor, caminhões esperavam liberação, funcionários discutiam atrasos, e o cheiro de sal misturado a diesel anunciava mais um dia em que sobreviver exigiria precisão, paciência e coragem. A cidade de Itamaré não aparecia nos mapas dos grandes investidores. Embora seu pequeno porto fosse a garganta, por onde passavam cargas suficientes para despertar cobiça, Marina escolhera aquele lugar por parecer distante de Santos, dos Almeida e da mulher humilhada que entrara num ônibus com um vestido dobrado na mala. No início, aceitara serviços simples, revisando notas fiscais em uma sala sem ar-condicionado. Pouco a pouco, seu olhar para números tortos e contratos mal costurados
tornou-se indispensável para quem ainda queria trabalhar com honestidade. Lucas acordou quando o apito de ré de um caminhão cortou o pátio. Abriu os olhos grandes, parecidos com os de Gabriel, de um modo que Marina jamais confessava em voz alta, e perguntou se aquele seria o dia da apresentação na escola. Ela beijou sua testa e disse que sim, que chegaria antes da música começar. O menino sorriu satisfeito, apertando no peito um desenho amassado. Para ele, Marina era mãe, casa, abrigo e promessa. Para Marina, ele era a razão pela qual medo nenhum podia mandar. No segundo andar da administração, Clara Meireles esperava junto à porta da sala de reuniões com 2 xícaras de café e expressão sombria. Clara era gerente operacional, viúva de um estivador, dona de uma lealdade sem enfeites e de uma língua que não poupava covardes. Assim que viu Lucas, suavizou o rosto e ofereceu biscoitos guardados na gaveta. Depois, quando o menino entrou na pequena sala de descanso para assistir a desenhos no tablet, Clara entregou a Marina um envelope pardo sem dizer palavra. Marina abriu o envelope e encontrou cópias de autorizações portuárias, notas de armazenamento e 3 contratos de consultoria assinados por empresas que ela nunca vira prestar serviço real. O padrão era antigo, cuidadoso, quase familiar. Valores quebrados para não chamar atenção. Datas próximas a reuniões políticas. Intermediários sem endereço consistente. Pareceres técnicos, escritos com a mesma linguagem vazia que ela lera nos arquivos da Almeida Portos 5 anos antes. Por um segundo, o salão dos Almeida voltou inteiro. Com o riso de Ricardo atravessando a porta, Clara percebeu a mudança no rosto dela e perguntou se conhecia aquelas empresas. Marina fechou a pasta devagar, como se a força dos dedos pudesse impedir o passado de vazar. Respondeu que conhecia o método, não os nomes. A Costa Clara estava endividada desde que o fundador adoecera, e vários investidores rondavam a companhia, prometendo salvação rápida. Marina havia alertado que dinheiro fácil sempre vinha com coleira. Agora compreendia que a coleira já estava sendo ajustada antes mesmo de aparecer o suposto salvador. O presidente interino, Augusto Nogueira, era um homem bom para apertos de mão e péssimo para resistir a pressões. Convocara a reunião para apresentar uma proposta de aporte que, segundo ele, resolveria folhas atrasadas e reformaria o Cais Sul. Quando Marina entrou, Lucas ficou na sala de descanso com Clara, e todos os diretores baixaram o tom. Havia naquela mesa homens que a respeitavam em silêncio e homens que a toleravam em público. Nenhum deles gostava de ouvir uma mulher dizendo que as contas não fechavam. Augusto falou durante 15 minutos sobre oportunidade, parceria estratégica e futuro regional. Marina ouviu sem interromper, tomando notas curtas. A proposta vinha de um fundo chamado Horizonte Atlântico, recém-criado, com capital suficiente para comprar dívidas e influência suficiente para acelerar licenças. Em troca, exigia controle de auditoria, substituição de fornecedores e autorização para revisar todos os contratos portuários. O problema não estava apenas nas exigências, mas na elegância com que pareciam razoáveis. Armadilhas bem feitas sempre se vestiam como soluções urgentes. Quando Marina pediu a palavra, Augusto suspirou antes mesmo de ouvi-la. Ela projetou na tela os pagamentos suspeitos, as consultorias sem lastro e as notas que indicavam desvio de carga por armazéns secundários. Disse que aceitar o aporte sem investigação prévia seria entregar a empresa a quem provavelmente já participava da crise. Um dos diretores, Olavo Sampaio, riu baixo e comentou que ela via fantasmas porque tivera problemas pessoais no passado. A sala gelou. Marina virou o rosto para ele com uma tranquilidade afiada. Ela perguntou se Olavo preferia discutir sua vida pessoal ou explicar por que sua assinatura aparecia em 2 autorizações de carga emitidas num domingo, quando o sistema deveria estar bloqueado. O riso morreu antes de encontrar resposta. Augusto tentou encerrar a reunião, mas a porta se abriu e uma secretária anunciou a chegada do representante do Horizonte Atlântico. Marina não precisou virar-se para sentir o ar mudar. Certos homens
Levavam consigo o perfume da ameaça. E Ricardo Almeida entrava nas salas como quem já comprara as saídas. Ricardo parecia mais maduro, mais caro e menos humano. Usava terno azul escuro, relógio discreto e o sorriso de quem praticara humildade diante do espelho. Cumprimentou Augusto. Apertou mãos. Chamou alguns diretores pelo nome e deixou Marina por último. Como se aquele atraso fosse um presente. Quando, enfim, a encarou, seus olhos brilharam com prazer controlado. Disse que era uma surpresa encontrá-la, ali, tão longe dos grandes centros. Marina respondeu que lugares pequenos também precisavam de gente capaz de reconhecer sujeira quando ela aparecia perfumada. A frase fez Clara prender um sorriso perto da porta. Ricardo manteve a compostura, mas um nervo saltou em seu maxilar. Declarou que não viera discutir passado, e sim futuro, pois a Costa Clara precisava de capital, não de ressentimento. Marina abriu a pasta e perguntou se o futuro incluía as mesmas empresas de fachada que haviam cercado contratos da Almeida Portos anos antes. O silêncio que se seguiu foi curto, mas pesado. Augusto olhou para Ricardo com insegurança, enquanto Olavo fingia consultar o telefone. Ricardo aproximou-se da tela e elogiou a memória de Marina, chamando-a de impressionante. Depois, com voz baixa o bastante para soar íntima e alta o bastante para todos ouvirem, comentou que memórias também podiam ser seletivas, principalmente quando misturadas a decepções amorosas. Era o primeiro golpe público, revestido de elegância. Marina sentiu o sangue subir, mas não entregou reação. Respondeu que números não tinham coração partido e que assinaturas falsas continuavam falsas, mesmo quando homens poderosos tentavam transformar alás em fofoca. A reunião terminou sem aprovação. Embora Augusto insistisse que a decisão fora apenas adiada, Ricardo saiu antes dos demais, deixando um cartão sobre a mesa diante de Marina. No verso, havia um número e uma frase escrita à mão, dizendo que certas mães deviam proteger seus filhos antes de comprar guerras. Marina leu uma única vez e fechou os dedos sobre o papel até amassá-lo. Lucas apareceu minutos depois, correndo para mostrar o desenho da escola, sem imaginar que seu nome acabara de ser usado como faca. Naquela tarde, Marina cumpriu a promessa e chegou à escola antes da apresentação. Sentou-se na segunda fileira, entre mães que a cumprimentavam com curiosidade e pais que raramente sabiam como falar com uma mulher sem marido e sem vergonha de existir. Lucas cantou desafinado, procurando-a com os olhos a cada verso. E Marina sorriu como se o mundo fosse simples. Quando ele levantou o desenho, havia nele 3 figuras de mãos dadas. Uma mulher, um menino e um homem alto sem rosto. O coração dela tropeçou. Depois da apresentação, Lucas perguntou outra vez sobre o pai. Não era a primeira vez, mas cada pergunta chegava com uma idade nova, mais difícil de contornar. Marina ajoelhou-se diante dele no jardim da escola e disse que algumas histórias precisavam ser contadas quando o coração estivesse pronto para entendê-las. Lucas franziu a testa, sério demais para 5 anos, e perguntou se o pai era mau. Marina fechou os olhos por um instante. Respondeu que não sabia tudo sobre ele, mas sabia que Lucas nascera de uma escolha dela, não de uma vergonha. Enquanto Marina tentava manter a vida em pé em Itamaré, Gabriel Monteiro atravessava a Avenida Paulista, cercado por executivos que falavam de aquisições como quem discutia peças de xadrez. A Monteiro Capital avaliava portos regionais para uma expansão estratégica. E a Costa Clara aparecera entre os ativos de risco. Gabriel quase recusara o relatório, até ver um anexo sobre possíveis fraudes envolvendo o Horizonte Atlântico e antigas empresas ligadas a Almeida Portos. O nome Almeida fez sua atenção endurecer, mas foi outro nome que o fez parar. Marina Duarte aparecia como diretora de compliance terceirizada, responsável por alertas internos ignorados pela administração. Gabriel leu o nome 3 vezes. Durante 5 anos, lembrara da mulher do Hotel Atlântico como uma noite de chuva e ausência. Um mistério que nenhum investigador privado encontrara, porque ela abandonara documentos antigos, trocara de cidade
e recusara qualquer rastro social. Ele nunca a procurara com obsessão pública, mas também nunca esquecera a forma como ela dissera que queria escolher algo por si mesma. Agora o acaso parecia menos inocente. Pediu todos os dados da Costa Clara, inclusive registros societários, processos trabalhistas e documentos públicos relacionados a funcionários-chave. Sua equipe respondeu com eficiência, mas Gabriel percebeu o cuidado excessivo no olhar de Rafael, seu advogado mais antigo. Rafael sabia que certos silêncios do chefe indicavam tempestade. Quando o dossiê chegou, havia fotos de eventos comunitários, reportagens locais e uma imagem simples da feira escolar de Itamaré. Marina aparecia ao fundo, ajoelhada diante de um menino de olhos escuros. Gabriel esqueceu de respirar por alguns segundos. A semelhança não era prova, mas era uma pergunta impossível de ignorar. O menino tinha a curva do queixo dos Monteiro, a expressão concentrada que Gabriel via nas próprias fotos de infância, e um modo de segurar o desenho como se defendesse um argumento. Rafael esperou, sem invadir. Gabriel fechou o arquivo e perguntou a idade da criança. 5 anos. A resposta caiu na sala com o peso de uma sentença. Gabriel encostou-se na cadeira, lembrando da manhã vazia, do bilhete desaparecido e da chuva cessando sobre Santos. Ele poderia ter sentido raiva primeiro, mas sentiu culpa. Não conhecia as razões de Marina. Não sabia o que ela enfrentara depois daquela noite, e por isso não se permitiu julgá-la. Homens como Ricardo usavam poder para exigir explicações. Gabriel aprendera, tarde e com dor, que poder só valia algo quando era contido pela ética. Ainda assim, havia um filho possível vivendo sem seu nome, e uma mulher sendo ameaçada por um esquema que ele tinha recursos para enfrentar. A decisão formou-se antes de virar frase. Gabriel ordenou uma auditoria independente sobre o horizonte atlântico, rastreamento de beneficiários finais e preparação de uma proposta alternativa para a Costa Clara. Não queria comprar a empresa como predador, mas impedir que Ricardo a usasse para repetir crimes antigos. Também pediu que nenhum contato fosse feito com Marina fora do ambiente profissional, e que qualquer investigação sobre Lucas respeitasse limites legais. Rafael ergueu uma sobrancelha. Surpreso com o cuidado, Gabriel respondeu que chegar com força era fácil. Chegar sem destruir exigia disciplina. Na noite daquele mesmo dia, Marina estava na cozinha pequena de sua casa, picando legumes enquanto Lucas montava blocos no chão. A casa tinha paredes claras, livros empilhados, plantas que sobreviviam por teimosia e uma vista estreita para o mar entre 2 telhados. Era simple. Mas nada ali pertencia a mentira alguma. Quando o celular vibrou, ela esperava uma mensagem de Clara. Em vez disso, recebeu uma foto antiga do salão dos Almeida, enviada por número desconhecido, seguida de uma ameaça velada sobre mães solteiras e auditoras desonradas. Marina apagou a tela antes que Lucas visse. O menino perguntou se era trabalho, e ela disse que sim, porque naquela casa algumas mentiras pequenas ainda serviam para proteger infâncias. Depois que ele dormiu, abriu o armário alto e retirou a caixa metálica que guardava desde a fuga. Dentro estavam a gravação, cópias de relatórios, recortes de difamações antigas e o buquê seco, escurecido pelo tempo. Marina tocou as flores frágeis e sentiu a raiva voltar sem gritos. Limpa, paciente, quase serena. Ela sabia que Ricardo não voltara apenas por dinheiro. Homens como ele não suportavam sobreviventes, porque cada sobrevivente era uma prova viva de que seu poder tinha limites. Se ele a derrubasse em Itamaré, apagaria a testemunha, tomaria o porto e transformaria Lucas em mais uma ameaça silenciosa contra a própria mãe. Marina abriu o computador e começou a montar uma linha do tempo, conectando empresas, datas, assinaturas e pagamentos. A cada documento anexado, sentia menos medo. O passado, finalmente, começava a trabalhar para ela. Perto da meia-noite, Clara ligou dizendo que homens de fora estavam fazendo perguntas sobre a Costa Clara, mas não pareciam ligados a Ricardo. Usavam credenciais da Monteiro Capital. Marina ficou imóvel,
ouvindo o nome como se alguém tivesse aberto uma janela para uma tempestade antiga. Gabriel. Ela nunca procurara saber quem ele era, mas lembrava do número no bilhete antes de deixá-lo para trás. Agora o sobrenome atravessava sua casa, seu trabalho, e talvez o futuro de Lucas com a força de algo adiado por tempo demais. Do outro lado da cidade, Ricardo recebia informações sobre a movimentação da Monteiro Capital com fúria contida. Vanessa, agora sua aliada em negócios e amante ocasional, advertiu que enfrentar Gabriel Monteiro era diferente de esmagar uma auditora isolada. Ricardo bebeu em silêncio. Depois disse que todo homem tinha uma fraqueza, e que a fraqueza de Gabriel parecia atender pelo nome de Marina Duarte. Vanessa perguntou sobre a criança. Ricardo sorriu, enfim, revelando o veneno inteiro. Se uma criança podia atrair um império, também podia servir para chantageá-lo. Na manhã seguinte, Itamaré acordou com 2 helicópteros, sobrevoando o porto e uma fileira de carros pretos entrando pela avenida principal. Funcionários pararam no pátio, curiosos, enquanto Augusto tentava parecer informado sobre uma visita que não controlava. Marina observou da janela do segundo andar, o rosto fechado, a pasta de provas sob a mão. Lucas estava na escola, protegido por algumas horas de normalidade. Quando o primeiro carro parou, Gabriel Monteiro desceu sem pressa, cercado por advogados, auditores e executivos. Ele não parecia um estranho agora. Gabriel ergueu os olhos para a janela como se soubesse exatamente onde encontrá-la. Marina sentiu o impacto daquele olhar atravessar 5 anos. Uma cidade inteira, e todas as defesas que construíra. Não havia ternura simples em seu peito, nem raiva pura. Havia lembrança, desconfiança, medo pelo filho, e uma pergunta que ela evitara desde o primeiro enjoo naquela viagem de ônibus. Gabriel entrou no prédio trazendo consigo o peso de uma corporação inteira. Mas Marina endireitou os ombros. Nenhum império decidiria por ela outra vez. Gabriel entrou na sala de reuniões da Costa Clara como quem conhecia o valor de cada silêncio antes de tocar em qualquer documento. Os executivos que o acompanhavam distribuíram pastas, notebooks e expressões neutras. Mas ele manteve os olhos em Marina, parada do outro lado da mesa, com o rosto sereno demais para alguém surpreendida pelo passado. Augusto tentou conduzir apresentações, falando de parceria institucional e avaliação estratégica. Porém, sua voz sumiu na tensão invisível entre aqueles dois. Marina percebeu que Gabriel não viera sozinho porque não sabia chegar pequeno. Ricardo costumava ocupar espaços por intimidação, mas Gabriel ocupava por consequência. Sua presença não precisava de voz alta, pois todos entendiam que a Monteiro Capital tinha força para comprar dívidas, expor fraudes e mudar o destino do porto antes do almoço. Marina odiou reconhecer isso, porque já tivera homens demais, decidindo a temperatura das salas onde ela precisava lutar. Quando Gabriel cumprimentou-a pelo nome completo, sem ironia, nem posse. Uma parte dela lembrou da chuva no Hotel Atlântico. A outra parte apertou a pasta contra o peito. Ele explicou que a Monteiro Capital apresentaria uma proposta de recuperação para a Costa Clara, condicionada à auditoria independente, preservação de empregos e revisão de contratos suspeitos. Falou com clareza, sem prometer milagres. Disse que o Horizonte Atlântico tinha beneficiários ocultos ligados a fornecedores sob investigação e que qualquer decisão apressada poderia transformar a empresa em instrumento de lavagem e controle portuário. Enquanto os diretores se mexiam desconfortáveis, Marina estudava cada palavra. Gabriel sabia demais, mas ainda não sabia o que ela mais precisava proteger. Quando a reunião terminou, Augusto tentou convidar Gabriel para um almoço oficial, mas ele recusou com educação firme, pediu alguns minutos a sós com Marina, e a sala se esvaziou devagar, levando junto murmúrios, medo e curiosidade. Clara ficou por último, olhando para Marina como quem perguntava se devia chamar ajuda. Marina balançou a cabeça. Não porque confiasse em Gabriel, mas porque certas conversas exigiam coragem sem testemunhas. A porta se fechou. E 5 anos inteiros
pareceram ocupar todas as cadeiras vazias. Gabriel foi o primeiro a falar. Disse que a procurara com discrição depois daquela manhã, mas que ela desaparecera de forma tão completa que qualquer insistência teria parecido perseguição. Marina respondeu que desaparecer fora a única decisão segura quando seu nome estava prestes a ser destruído por pessoas poderosas. Ele aceitou a acusação sem defesa imediata. E isso a irritou, mais do que a arrogância teria irritado. Homens culpados costumavam justificar-se depressa. Homens perigosos sabiam esperar. Ela precisava descobrir qual deles estava diante dela. Ele perguntou sobre Lucas com uma voz tão baixa que quase parecia pedido de permissão. Marina sentiu o corpo inteiro fechar. Disse que seu filho não era pauta de reunião. Ativo societário nem consequência a ser reivindicada por departamento jurídico. Gabriel empalideceu, mas não avançou. Respondeu que não queria tomar nada dela. Apenas compreender se aquele menino também era seu filho. A palavra filho atravessou Marina com uma força brutal. Durante 5 anos, ela conseguira evitar esse som saindo da boca dele. Agora não havia mais abrigo. Marina virou-se para a janela, olhando o pátio onde funcionários retomavam movimentos lentos, fingindo normalidade. Disse que Lucas tinha uma vida, escola, amigos, rotina e uma mãe que nunca permitira que faltasse amor. Gabriel respondeu que acreditava nisso. A simplicidade da frase desarmou uma pequena parte dela, mas não o bastante. Marina contou que descobrira a gravidez sozinha, enquanto jornais insinuavam que ela fugira por culpa e desequilíbrio. Nenhum sobrenome rico apareceu para segurar sua mão nas noites em que o enjoo vinha misturado ao pânico. Gabriel fechou os olhos, e pela primeira vez, Marina viu dor sem cálculo em seu rosto. Ele disse que não sabia, e ela acreditou contra a própria vontade. A raiva, porém, não desapareceu. Apenas mudou de forma. Disse que ignorância não apagava a ausência, e que Lucas não seria apresentado a um império como herdeiro encontrado em inventário tardio. Gabriel aproximou-se apenas um passo e prometeu que nenhum advogado falaria com ela sobre guarda, nome ou direito antes que ela permitisse. Marina ouviu a promessa, mas promessas tinham sido a primeira língua da traição. O encontro terminou sem reconciliação. Gabriel saiu carregando mais perguntas do que respostas, e Marina permaneceu na sala até conseguir respirar sem tremer. Clara entrou logo depois, oferecendo café forte e silêncio companheiro. Marina contou apenas o indispensável, que Gabriel era o homem de 5 anos atrás, e talvez fosse o pai de Lucas. Clara não se espantou como outra pessoa teria feito. Apenas segurou a mão dela e disse que segredo nenhum continuava pequeno quando homens ambiciosos começavam a farejar vantagem. Marina sabia disso melhor que ninguém. Na escola, Lucas construía uma torre de blocos quando viu Gabriel pela primeira vez, embora nenhum dos dois soubesse como nomear aquele instante. Gabriel ficara do lado de fora, acompanhado por Rafael, observando de longe a saída das crianças. Sem ultrapassar o portão, Marina permitira apenas que ele visse, não que se aproximasse. Lucas correu até a mãe com a mochila saltando nas costas, mas seus olhos curiosos desviaram para o homem alto de terno escuro. Gabriel sorriu com uma delicadeza tão contida que quase doeu. Lucas perguntou quem era. Marina respondeu que era um investidor que ajudaria no trabalho dela. Frase técnica demais para uma criança e frágil demais para a verdade. O menino aceitou por enquanto. Mais interessado em contar que ganhara estrela dourada por desenhar o porto, Gabriel ouviu de longe e levou a mão ao peito por um gesto involuntário. Rafael percebeu, mas nada disse. Em 20 anos de convivência profissional, nunca vira Gabriel tão poderoso e tão impotente ao mesmo tempo. Ali, dinheiro nenhum. Comprava um passo. Naquela noite, Marina quase não dormiu. Lucas respirava tranquilo no quarto ao lado, e cada ruído da casa parecia perguntar o que ela faria quando a verdade batesse à porta, sem a gentileza de esperar. Abriu novamente a caixa metálica e leu recortes antigos sobre si mesma. Fugitiva, noiva instável, auditora sob suspeita, amante desconhecida. Ricardo havia espalhado veneno suficiente
para que qualquer defesa parecesse remendo. Ela imaginou Lucas lendo aquilo um dia e sentiu uma fúria silenciosa tomar o lugar do medo. Gabriel também passou a noite acordado, estudando relatórios no quarto do hotel mais discreto de Itamaré. As empresas ligadas ao horizonte atlântico formavam um labirinto de sócios laranjas, notas duplicadas e contratos com órgãos públicos. No centro, surgiam rastros dos Almeida, sempre escondidos atrás de consultorias, fundações e velhos favores. Mas o arquivo que ele abriu mais vezes não era financeiro. Era a foto de Lucas na escola, com o desenho erguido e a expressão centrada. Gabriel não queria herdeiro. Queria a chance de ser pai sem ferir a mãe. Na manhã seguinte, Ricardo iniciou a guerra pública. Um portal regional publicou uma matéria insinuando que a resistência de Marina ao investimento do horizonte atlântico nascia de ressentimentos amorosos antigos e de interesses ocultos ligados a Monteiro Capital. A notícia mencionava o casamento cancelado, processos arquivados e uma criança sem pai, declarado. Tudo costurado para parecer investigação jornalística. Em poucas horas, mensagens cruéis circularam entre funcionários, fornecedores e mães da escola. Marina leu a matéria inteira sem piscar. Depois, desligou o celular e preparou Lucas para a aula. No pátio da Costa Clara, olhares mudaram. Alguns vinham com pena, outros com suspeita, e os piores com satisfação. Olavo Sampaio passou por ela dizendo que reputação era um ativo sensível. Marina respondeu que reputação falsa era passivo oculto. E continuou andando. Clara quase aplaudiu, mas a gravidade do momento engoliu qualquer humor. Na sala de reuniões, Gabriel esperava com sua equipe, o rosto fechado. Ao ver Marina, levantou-se. Ela não quis consolo. Queria plano, evidência e controle sobre a própria narrativa. Gabriel ofereceu apoio jurídico para processar o portal e rastrear a origem do vazamento. Marina recusou a primeira formulação, dizendo que não seria protegida como dama ferida. Aceitaria cooperação se ela mesma conduzisse a linha documental, porque conhecia Ricardo melhor que qualquer investigador de mercado. Gabriel concordou sem disputar comando. Aquilo surpreendeu Marina. Ricardo teria transformado a reunião em palco para sua vaidade. Gabriel, ao contrário, parecia entender que respeitar a competência dela era mais importante do que exibir a própria força. Juntos, montaram uma sala de crise no antigo arquivo da empresa. Rafael trouxe dados bancários públicos. Clara reuniu registros internos. E Marina organizou tudo em uma parede de vidro, com datas, setas e nomes escritos em marcador azul. Gabriel observou seu método com admiração crescente. Ela não perseguia vingança cega, construía uma cadeia de responsabilidade, separando erros administrativos de crimes deliberados, pessoas coagidas de cúmplices conscientes. Em cada decisão, havia ética, em cada silêncio, estratégia. Ele percebeu que subestimar lá fora o primeiro pecado dos inimigos dela. Enquanto isso, Ricardo recebia relatórios de informantes e perdia paciência. Vanessa advertiu que a campanha de difamação poderia voltar contra eles se Marina apresentasse provas antigas. Ricardo respondeu que Marina nunca ousaria expor a noite do casamento, porque isso atingiria também o filho. Vanessa, mais fria do que ele em certos cálculos, lembrou que mães encurraladas podiam tornar-se imprevisíveis. Ricardo riu, mas sua risada não convenceu nem a si mesmo. Pela primeira vez, a presença de Gabriel transformava Marina de alvo isolado em ameaça com alcance nacional. A tensão atingiu Lucas antes que os adultos pudessem filtrá-la. No fim da tarde, uma colega repetiu no recreio que a mãe dele aparecia nas notícias porque tinha mentido sobre o pai. Lucas empurrou a bandeja do lanche. Não bateu em ninguém, mas ficou calado até Marina chegar. A professora explicou com cuidado, evitando nomes. Marina sentiu culpa atravessar sua garganta. Na saída, Lucas perguntou se ele era motivo de vergonha. Marina ajoelhou no corredor, segurou o rosto do filho e disse que ele era a parte mais verdadeira da vida dela. Gabriel viu a cena de longe e entendeu que cada minuto de sua chegada tinha consequências.
Não podia desejar lugar na vida de Lucas sem aceitar antes a extensão do dano que cercava Marina. Quando ela saiu da escola, encontrou-o junto ao carro, sozinho, sem equipe. Gabriel pediu desculpas, não por crimes que não cometera, mas pelo peso que sua presença acrescentara. Marina respondeu que desculpas sem ação eram flores em funeral. Ele assentiu e disse que então lhe entregaria a ação, mas somente no ritmo que ela escolhesse. Naquela conversa, sob árvores antigas da escola, Gabriel contou a verdade sobre si com uma honestidade que dispensava dramatização. Disse que era presidente executivo da Monteiro Capital, que viera investigar risco portuário antes de descobrir Lucas, e que seu pai havia deixado uma empresa marcada por práticas que ele passara anos tentando corrigir. Marina o viu sem expressão, mas por dentro reconheceu o esforço de não parecer herói. Gabriel não pedia perdão, como quem compra a absolvição. Ele oferecia contexto e aceitava que talvez não fosse suficiente. Marina contou pouco, mas o suficiente para abrir uma fresta. Disse que Lucas gostava de mapas, mangas maduras, histórias de navios e perguntas difíceis na hora de dormir. Disse também que, se Gabriel tentasse usar qualquer informação contra ela, descobriria que maternidade não a tornara dócil, apenas mais perigosa para quem ameaçasse seu filho. Gabriel não sorriu. Prometeu que desejava conhecer Lucas como pessoa, não reivindicar-lo como símbolo. A frase permaneceu entre eles, frágil e inesperadamente necessária. Enquanto o céu escurecia sobre Itamaré, os dias seguintes trouxeram uma guerra de movimentos discretos. A Monteiro Capital solicitou documentos formais. O horizonte atlântico pressionou credores. E jornalistas começaram a cercar a portaria da Costa Clara. Marina mantinha a rotina de Lucas com disciplina quase militar, acordando cedo, fazendo café, revisando deveres, verificando fechaduras e chegando ao trabalho antes de todos. Por dentro, porém, a tensão deixava marcas. Gabriel notava olheiras mais fundas, dedos apertando canetas até a pele clarear. Pausas curtas diante de qualquer menção ao passado. Foi Clara quem encontrou a primeira peça decisiva. Um antigo funcionário do CAISul, aposentado por invalidez. Reconheceu nas consultorias atuais o nome de uma empresa que operara em Santos 5 anos antes. O homem, seu Aníbal, aceitara falar apenas com Marina, pois desconfiava de advogados e investidores. Ela foi até a casa simples dele ao entardecer, acompanhada por Gabriel a uma distância respeitosa. Aníbal revelou que assinaturas de Marina haviam sido usadas em liberações falsas depois do cancelamento do casamento. Alguém continuara usando seu nome mesmo após sua fuga. A revelação virou faca e chave ao mesmo tempo. Marina sentiu náusea ao imaginar seu nome sustentando crimes enquanto ela trocava fraldas. Trabalhava madrugada adentro e economizava moedas para comprar remédios. Gabriel ficou imóvel, mas seus olhos escureceram de indignação. Aníbal entregou uma cópia antiga de manifesto portuário, guardada por medo e consciência tardia. No canto inferior, havia a assinatura digital atribuída a Marina numa data em que ela já estava em Itamaré, grávida e sem acesso aos sistemas da Almeida Portos. Com aquela prova, Marina poderia começar a desmontar a narrativa de Ricardo. Mas Gabriel percebeu que ela tremia ao segurar o papel, não de fraqueza, e sim de fúria contida. Ele ofereceu água. Ela recusou. Ofereceu silêncio. Ela aceitou. Na volta, dentro do carro, Marina disse que durante anos se perguntara se fugir fora covardia. Agora entendia que sobreviver fora a única forma de chegar viva ao momento certo. Gabriel respondeu que o momento certo não precisava ser enfrentado sozinha. Marina olhou pela janela e não contestou. Ricardo reagiu na manhã seguinte com crueldade calculada. Entrou com pedido administrativo para suspender Marina de suas funções na Costa Clara por suposto conflito de interesses com a Monteiro Capital. Ao mesmo tempo, seus aliados vazaram uma foto dela saindo do carro de Gabriel, insinuando troca de favores. Augusto, pressionado por credores, convocou reunião emergencial.
Marina chegou com a prova de Aníbal dentro da pasta. Mas antes que pudesse falar, Ricardo entrou por videoconferência, sorrindo de sua tela enorme como um juiz satisfeito com a própria sentença. Ele disse que lamentava ver Marina repetindo padrões de instabilidade e que a empresa não podia ser refém de dramas pessoais. Gabriel levantou-se, mas Marina ergueu a mão, impedindo-o de intervir. A sala inteira viu o gesto e compreendeu algo essencial. Ela não era a peça protegida por um homem poderoso. Era o centro da própria defesa. Marina então projetou o manifesto antigo. A data, o registro de acesso e os relatórios de presença que provavam sua impossibilidade física de assinar. O sorriso de Ricardo perdeu 1 milímetro. Marina não revelou tudo, apenas o bastante para impedir sua suspensão e forçar a auditoria externa. Disse que apresentaria o conjunto completo às autoridades se a Costa Clara continuasse sendo pressionada por fundos opacos. Augusto, pálido, adiou qualquer decisão sobre o horizonte atlântico. Olavo evitou o olhar de todos. Ricardo encerrou a chamada com elegância falsa. Mas Gabriel percebeu, no reflexo da tela apagada, a primeira imagem de um inimigo assustado. A guerra ainda não estava vencida, mas o tabuleiro já não obedecia ao dono antigo. Naquela noite, Marina permitiu que Gabriel acompanhasse ela e Lucas até a sorveteria da praça, sob a condição de que fosse apresentado apenas como Gabriel, colega de trabalho. Lucas, naturalmente desconfiado e naturalmente curioso, perguntou se ele sabia desenhar navios. Gabriel respondeu que desenhava mal, mas sabia ler mapas. O menino aceitou a troca e passou 20 minutos explicando rotas imaginárias entre ilhas de sorvete e portos de chocolate. Marina observou os dois, sentindo uma dor nova, mais perigosa que a raiva. Era a possibilidade. Quando Lucas derrubou cauda na camisa, Gabriel pegou o guardanapo sem transformar o gesto em espetáculo. Não tentou comprar afeto com presentes. Não fez perguntas invasivas. Não corrigiu Marina diante do menino. Apenas esteve ali, atento, paciente, quase humilde. Marina percebeu que sua desconfiança continuava necessária, mas já não era simples. Ricardo queria destruir sua imagem para tomar poder. Gabriel, apesar do poder, parecia tentar aprender a não tomar nada. Essa diferença, ainda pequena, começou a trabalhar dentro dela como luz entrando por uma rachadura. Do outro lado da praça, um fotógrafo contratado por Vanessa registrou a cena. Na manhã seguinte, a imagem circularia com legenda maldosa, sugerindo que Marina apresentara o filho ao bilionário para garantir proteção financeira. Ricardo acreditaria que enfim encontrara o ponto de ruptura, mas naquela noite, antes da nova tempestade, Lucas segurou a mão de Marina e a de Gabriel para atravessar a rua. Nenhum dos adultos falou. Ambos sentiram, com medo e silêncio, que certas travessias mudavam uma vida antes que alguém tivesse coragem de nomeá-las. Na manhã seguinte, a fotografia da sorveteria correu por Itamaré, com a velocidade cruel das pequenas cidades e a sofisticação covarde dos grandes escritórios. Marina apareceu entre Lucas e Gabriel, atravessando a rua, e a legenda sugeria que ela transformara o filho em ponte para dinheiro e proteção. Nenhuma mentira precisava ser perfeita quando tocava preconceitos antigos. Mães cochichavam na porta da escola. Funcionários fingiam trabalhar enquanto olhavam telas, e Ricardo assistia de longe ao estrago inicial. Satisfeito por ter colocado sujeira onde havia apenas cuidado, Marina leu a matéria no estacionamento da escola, antes de Lucas descer do carro. O menino percebeu o rosto dela mais imóvel que de costume e perguntou se alguém estava bravo de novo. Ela guardou o celular, ajeitou a gola da camisa dele e respondeu que adultos às vezes falavam sem saber. Mas isso não mudava o que era verdadeiro. Lucas segurou sua mão com força pequena e séria. Para Marina, aquele aperto valeu mais que qualquer desmentido público, mas também mostrou que o tempo do silêncio havia acabado. Gabriel chegou ao porto 1 hora depois, com o rosto fechado e uma pasta de documentos que Rafael preparara durante a madrugada. Queria responder judicialmente ao portal.
revelar o pagamento ao fotógrafo e pressionar os financiadores da campanha. Marina escutou sem interromper. Depois disse que ataques pessoais eram a fumaça, não o incêndio. Se corressem atrás de cada boato, Ricardo escolheria o ritmo da guerra. O centro precisava continuar sendo a fraude. Gabriel olhou para ela com admiração inquieta. Marina estava ferida, mas ainda pensava como comandante. A sala de arquivo virou quartel silencioso. Clara colou novas cópias na parede. Rafael cruzou beneficiários finais. E Marina organizou a linha do tempo em 3 camadas. A primeira mostrava a tentativa antiga de incriminar, lá na Almeida Portos. A segunda reunia empresas fantasmas que reapareciam em Itamaré sob nomes limpos. A terceira ligava Olavo, Augusto e credores pressionados ao horizonte atlântico. Gabriel percebeu que Marina não queria apenas provar inocência. Queria desmontar um mecanismo para que nenhuma outra mulher, funcionário ou pequeno empresário, fosse usado como escudo. O primeiro avanço veio de uma contadora chamada Beatriz Lemos, que trabalhara para uma das consultorias suspeitas e pedira demissão ao notar recibos duplicados. Ela aceitara falar apenas se sua identidade fosse protegida, pois tinha uma filha universitária e medo de retaliação. Marina foi encontrá-la em uma padaria simples, usando vestido discreto, sem carro oficial, sem homens de terno ao redor. Gabriel esperou do outro lado da rua, respeitando a distância combinada. Beatriz entregou um pendrive com extratos, mensagens e uma lista de pagamentos fracionados. Beatriz chorou quando contou que fora instruída a usar códigos para cargas que nunca chegavam. Marina não a interrompeu nem a apressou. Havia aprendido que testemunhas frágeis não precisavam de pressão, mas de alguém capaz de ouvir sem transformar medo em vergonha. Quando Beatriz perguntou se aquilo realmente faria diferença, Marina respondeu que uma prova sozinha podia ser esmagada, mas uma sequência de provas mudava o peso da verdade. A contadora enxugou o rosto, endireitou os ombros e disse que também queria parar de obedecer a monstros educados na volta ao carro. Gabriel viu Marina prender o pendrive dentro de um envelope lacrado e fotografar cada detalhe antes de guardá-lo. Ele comentou que ela deveria ter sido diretora de investigações de qualquer grande companhia do país. Marina respondeu que mulheres como ela geralmente eram chamadas depois que homens confiantes demais destruíam tudo. A frase não tinha vaidade, apenas uma lucidez cansada. Gabriel quis dizer que a admirava, mas escolheu calar. Começava a entender que admiração sem espaço podia virar outra forma de posse. Enquanto isso, Ricardo pressionava seus aliados com crescente irritação. O boato contra Marina não produzira o colapso esperado. E a Costa Clara ainda resistia à proposta do horizonte atlântico. Vanessa, sentada no escritório dele em Santos, informou que a Monteiro Capital pedira acesso a registros que poderiam alcançar políticos próximos à família Almeida. Ricardo quebrou uma caneta entre os dedos. Disse que Gabriel estava confundindo romance atrasado com guerra corporativa. Vanessa respondeu que o problema não era Gabriel. O problema era Marina ter sobrevivido inteligente demais. A frase ficou no ar como ofensa e diagnóstico. Ricardo sempre imaginara Marina como uma peça que perdera valor ao fugir. Nunca aceitara que ela pudesse ter se tornado algo maior longe dele. Sua arrogância exigia que o mundo mantivesse as pessoas nos lugares onde ele as deixara. Por isso decidiu subir o tom. Mandou Olavo convocar uma assembleia extraordinária de acionistas da Costa Clara, com pauta para afastar Marina, aprovar o aporte do Horizonte Atlântico e limitar a atuação da auditoria independente ligada à Monteiro Capital. A notícia chegou no fim da tarde, quando Lucas desenhava navios na mesa da cozinha e Marina revisava documentos ao lado de um prato que esfriara. Clara ligou furiosa, chamando Olavo de rato com gravata. Marina ouviu, fechou os olhos e perguntou a data. 3 dias. Era pouco tempo. Exatamente como Ricardo queria. Depois de desligar, ela olhou para Lucas, que coloria um farol vermelho com concentração absoluta, e percebeu que a batalha pública já atravessara a porta de sua casa. Não havia volta limpa. Naquela noite, Gabriel foi até a casa dela sem equipe,
levando apenas uma pasta e uma sacola de comida que Clara mandara, alegando que Marina esqueceria de jantar. Lucas abriu a porta antes da mãe e sorriu ao reconhecer o homem dos mapas. Gabriel cumprimentou-o com cuidado, perguntando se algum navio havia chegado à ilha de Sorvete. Lucas respondeu que agora havia tempestade no desenho, mas o farol estava aceso. Marina, ouvindo da cozinha, sentiu a simplicidade daquela frase, bater onde nenhuma defesa alcançava. Depois que Lucas dormiu, Gabriel e Marina espalharam documentos sobre a mesa. A assembleia seria um campo minado. Ricardo atacaria sua reputação, questionaria sua relação com Gabriel e tentaria transformar as provas em vingança pessoal. Rafael poderia apresentar argumentos técnicos, mas Marina sabia que precisava falar. Gabriel perguntou se ela estava preparada para expor parte da própria história. Marina tocou a borda da gravação antiga no celular e respondeu que não estava preparada, mas estava decidida. Havia uma diferença dolorosa entre essas duas coisas. Gabriel então contou que a Monteiro Capital podia oferecer segurança para Lucas durante os dias mais tensos. Inclusive, transporte discreto e apoio jurídico, caso tentassem qualquer manobra sob guarda. Marina endureceu por instinto, mas ele levantou as mãos antes que ela falasse. Disse que era oferta, não ordem. Ela respirou devagar. Aceitar ajuda ainda parecia atravessar arame, mas recusar por orgulho poderia deixar o filho vulnerável. Marina concordou com condições claras. Escola preservada. Rotina mantida. Nenhuma aproximação sem aviso. Gabriel aceitou todas sem negociar. Nos 2 dias seguintes, Itamaré pareceu respirar através de frestas. Jornalistas rondavam o porto. Credores telefonavam para Augusto. E Olavo andava pelos corredores com a satisfação nervosa de quem já se via promovido pelos vencedores. Marina trabalhava quase sem levantar a voz, mas cada gesto revelava concentração extrema. Conferiu metadados, autenticou mensagens, organizou testemunhos e entregou cópias criptografadas a 3 pessoas de confiança. Clara, Rafael e Gabriel receberam partes diferentes do mesmo quebra-cabeça. Se algo acontecesse com uma peça, a verdade ainda encontraria caminho. Na véspera da assembleia, Ricardo tentou o golpe mais baixo. Enviou a Marina uma notificação extrajudicial, acusando-a de expor Lucas à instabilidade emocional e insinuando que buscaria medidas para proteger a criança de um ambiente de escândalo. Ela leu o documento no corredor da Costa Clara, cercada por caixas de arquivo, e por um instante o mundo ficou vermelho. Não era medo. Era uma raiva tão pura que poderia destruir sua prudência. Gabriel chegou nesse momento e viu a mão dela tremer pela primeira vez. Marina disse que ele podia atacá-la, mas não podia tocar em Lucas. Gabriel pegou o documento sem arrancá-lo de seus dedos, apenas sustentando o papel junto com ela. Respondeu que Ricardo estava tentando fazê-la reagir fora do plano, porque sabia que a Assembleia poderia matá-lo politicamente. Marina fechou os olhos, buscando a voz da mãe dentro da memória. Dignidade não era grito, era caça. Quando abriu os olhos, a raiva ainda estava lá, mas obedecia a uma estratégia. Ricardo não ganharia nem mesmo seu descontrole. A assembleia ocorreu no antigo auditório da Costa Clara, um salão com paredes brancas, ventiladores ruidosos e janelas abertas para o pátio de contêineres. Acionistas pequenos vieram com medo de perder economias, diretores vieram com discursos prontos, e jornalistas aguardavam do lado de fora como urubus bem vestidos. Ricardo apareceu, representando o horizonte atlântico, acompanhado por Vanessa e 2 advogados. Cumprimentou Marina com um aceno elegante. Ela respondeu apenas com um olhar firme. Gabriel sentou-se entre Rafael e Clara, sem ocupar o centro que pertencia a ela. Olavo abriu a sessão tentando parecer imparcial, mas sua pressa entregava a costura do golpe. Falou em preservar a empresa, recuperar crédito e evitar conflitos pessoais que contaminassem decisões estratégicas. Marina ouviu o próprio nome ser transformado em risco corporativo. Mãe instável, profissional parcial, mulher movida por rancor. Cada palavra foi calculada para ferir sem parecer agressão. Quando chegou sua vez,
Ela levantou-se devagar, colocou uma pasta simples sobre o púlpito e olhou para os acionistas menores, não para os homens que já haviam escolhido o lado. Marina começou dizendo que a Costa Clara não estava diante de uma disputa entre investidores, mas diante de um método criminoso repetido em cidades diferentes. Projetou a primeira linha do tempo, mostrando empresas que haviam operado na Almeida Portos 5 anos antes e ressurgido com novos registros em Itamaré. Depois, apresentou o manifesto com sua assinatura digital usada quando ela já não trabalhava em Santos. Não dramatizou a própria dor, explicou sistemas, acessos, horários, cadeias de autorização. A precisão dos fatos obrigou até os hostis a escutar. Ricardo tentou interromper, chamando aquilo de narrativa ressentida. Marina clicou no próximo arquivo e deixou sua voz gravada preencher o auditório. Não reproduziu tudo. Apenas o trecho em que ele mencionava usar a assinatura dela para justificar contratos fantasmas. O som de sua arrogância antiga atravessou a sala como prova viva. Vanessa perdeu cor. Olavo baixou os olhos. Augusto levou a mão à boca. Marina desligou o áudio antes que a humilhação virasse espetáculo e disse que aquela era apenas uma das cópias guardadas. O auditório mergulhou num silêncio pesado. Ricardo levantou-se, acusando-a de manipulação, montagem e tentativa de chantagem. Marina respondeu que as perícias independentes já haviam sido solicitadas e que a gravação era acompanhada por relatórios, extratos, testemunhos e registros de acesso. Beatriz, protegida por acordo jurídico, não apareceu em público, mas seus documentos surgiram na tela com dados sensíveis ocultados. Rafael explicou a cadeia de custódia com sobriedade. Gabriel permaneceu calado, e esse silêncio provava que Marina não precisava de voz masculina para validar sua acusação. Então Ricardo cometeu o erro que a própria vaidade preparara. Perdeu o controle diante dos acionistas e disse que todos sabiam que Marina fugira do casamento porque tinha outro homem, e que agora usava um filho sem pai para arrancar vantagem de um bilionário. A sala respirou de forma brusca. Marina sentiu o golpe, mas não recuou. Olhou para ele como olhara 5 anos antes, sem permitir que a dor virasse espetáculo. Disse que mulheres não precisavam ser puras aos olhos de covardes para dizer a verdade. A frase atravessou o auditório com força simples. Algumas acionistas, antes caladas, ergueram o rosto. Funcionários perto da porta trocaram olhares. Gabriel sentiu orgulho e angústia, porque entendia o preço daquele momento. Marina continuou, afirmando que sua vida privada fora usada como cortina para crimes financeiros e que a tentativa de atingir Lucas demonstrava não apenas crueldade, mas desespero. Depois pediu que a Assembleia suspendesse a votação do aporte, afastasse Olavo preventivamente e entregasse os documentos ao Ministério Público e à autoridade portuária. Augusto hesitou, suando diante de todos. Era fraco, mas não era completamente cego. Os acionistas menores começaram a exigir explicações. Um representante de cooperativa levantou-se e disse que não votaria em proposta ligada à chantagem. Outra acionista pediu auditoria plena. A maré mudou lentamente, não como milagre, mas como consequência. Marina havia trazido provas suficientes para que o medo de se associar a Ricardo se tornasse maior que o medo de enfrentá-lo. Essa era a matemática moral que homens arrogantes raramente aprendiam a calcular. A votação emergencial decidiu suspender o aporte do Horizonte Atlântico, afastar Olavo de suas funções e autorizar cooperação integral com investigadores externos. Ricardo saiu antes do encerramento, cercado pelos advogados, mas sua elegância já parecia roupa molhada. Vanessa o acompanhou em silêncio, compreendendo que talvez tivesse apostado no homem errado. Do lado de fora, jornalistas tentaram cercar Marina. Gabriel deu um passo instintivo, mas ela ergueu a mão novamente. Ele parou. Ela caminhou sozinha até os microfones, cansada e inteira. Marina declarou apenas que a Costa Clara entregaria documentos às autoridades e que sua prioridade era proteger trabalhadores, acionistas honestos e sua família. Não respondeu perguntas sobre Lucas, Gabriel ou o casamento cancelado.
Disse que vida pessoal não era licença para fraude, nem desculpa para difamação. Depois virou-se e entrou no prédio, deixando os repórteres com menos espetáculo do que desejavam e mais substância do que esperavam. Clara a abraçou no corredor com força, sem pedir permissão. Marina, enfim, deixou uma lágrima cair. Uma só, rápida e digna. Mais tarde, quando a noite cobria Itamaré, Marina encontrou Gabriel no cais sul. As luzes dos contêineres tremiam sobre a água escura e o vento trazia cheiro de ferro, sal e chuva distante. Ele disse que ela fora extraordinária. Marina respondeu que fora necessária. Gabriel aceitou a correção e contou que Rafael já enviara cópias seguras às autoridades. Ricardo ainda tentaria fugir, negar, comprar tempo, mas agora havia registros demais, testemunhas demais, olhos demais. A sombra que perseguira Marina durante 5 anos finalmente tinha contorno. Ela perguntou se Gabriel lamentava ter entrado naquela guerra. Ele olhou para o mar antes de responder que lamentava não ter conhecido a guerra dela antes. Mas não lamentava estar ali agora. Marina sentiu o peso da frase. Cuidadosa, sem promessa fácil. Disse que Lucas merecia a verdade, mas não como recompensa por uma vitória corporativa. Gabriel concordou. Pediu apenas que, quando chegasse a hora, ela lhe permitisse estar presente sem exigir perdão imediato. Marina não respondeu com palavras. Apenas permaneceu ao lado dele, sem se afastar. No hotel, Ricardo destruía a própria suíte com uma calma quebrada. Jogou copos contra a parede, rasgou papéis e acusou Vanessa de falha, Olavo de incompetência, jornalistas de ingratidão e Gabriel de interferência criminosa. Vanessa o observou como quem vê um império íntimo apodrecer. Pela primeira vez, percebeu que Ricardo não era apenas perigoso para inimigos, mas para qualquer pessoa próxima quando o mundo contrariava sua vontade. Auxerre levou consigo cópias de mensagens que guardara por autopreservação. Traidores também temiam ser sacrificados. Marina voltou para casa perto da meia-noite. Lucas dormia no sofá, vigiado por Clara, com o desenho do farol aberto sobre o peito. Ela ajoelhou-se ao lado dele e beijou seus cabelos. O menino acordou um pouco e perguntou se a tempestade tinha passado. Marina sorriu, cansada, e respondeu que ainda chovia longe. Mas o farol continuava aceso. Gabriel, parado à porta, sem entrar, ouviu a resposta e compreendeu que aquela casa simples possuía uma grandeza que nenhuma torre corporativa compraria. Para ser parte dela, teria que merecer. O dia seguinte à assembleia não trouxe paz, apenas uma claridade mais cruel sobre tudo que ainda precisava ser feito. Marina chegou à Costa Clara antes das 6, quando o porto acordava com guindastes lentos e homens de capacete tomando café em copos plásticos. Havia caixas lacradas na sala de arquivo, cópias autenticadas, seguindo para autoridades e funcionários, esperando que alguém lhes dissesse se ainda teriam emprego. Marina passou por eles sem prometer salvação fácil. Disse apenas que a empresa respiraria pela verdade. E isso exigiria coragem de todos. Gabriel apareceu pouco depois, sem comitiva visível, usando camisa clara e olheiras que denunciavam uma noite sem sono. Rafael vinha atrás com notícias importantes. Vanessa Albuquerque procurara discretamente a equipe jurídica da Monteiro Capital e oferecera mensagens, comprovantes e gravações próprias em troca de proteção como colaboradora. Marina recebeu a informação sem surpresa triunfante. Conhecia gente como Vanessa. Não era arrependimento que a movia, mas medo de afundar junto com Ricardo. Mesmo assim, motivos impuros podiam carregar provas úteis quando a cadeia documental era preservada. O encontro com Vanessa aconteceu numa sala neutra do Fórum Empresarial da cidade, com advogados presentes e gravadores oficiais sobre a mesa. Ela entrou sem perfume chamativo, sem joias grandes, como se tentasse despir a personagem que usara durante anos. Olhou para Marina apenas uma vez antes de desviar. Disse que Ricardo mantinha arquivos escondidos em servidores de uma consultoria de fachada, além de pagamentos feitos a jornalistas, diretores e intermediários políticos. Quando mencionou a noite do casamento, sua voz perdeu a segurança.
Mas não ganhou inocência. Marina ouviu tudo com as mãos cruzadas sobre a mesa. Vanessa pediu desculpas. Talvez por estratégia. Talvez porque o peso do passado exigia algum gesto. Marina respondeu que desculpas não restauravam anos roubados. Nem noites de medo. Nem o nome de uma mulher arrastado por lama pública. Ainda assim, aceitaria a verdade documentada. Porque justiça não dependia de simpatia entre vítimas e cúmplices arrependidas. Vanessa baixou a cabeça. Gabriel observou Marina com uma admiração silenciosa, entendendo que sua força não vinha de dureza, mas de medida. As provas de Vanessa completaram o desenho que antes parecia labirinto. Ricardo coordenara a criação do Horizonte Atlântico para tomar portos menores, usar dívidas como alavanca e empurrar contratos falsos por empresas circulares. A assinatura de Marina fora clonada depois de sua fuga para justificar documentos antigos e destruir sua credibilidade caso ela voltasse. Olavo recebia percentuais por facilitar acessos. Enquanto Augusto fora manipulado por dívidas pessoais e medo de falência, nem todos eram monstros. Marina percebeu. Alguns eram fracos. E fraqueza também podia produzir ruína. Ricardo tentou fugir para São Paulo naquela tarde, mas já não controlava as portas que julgava compradas. A autoridade portuária bloqueara documentos. O Ministério Público solicitara busca em escritórios ligados ao fundo. E a imprensa nacional começara a tratar a história como esquema empresarial, não como escândalo romântico. Na garagem do hotel, cercado por advogados que falavam ao telefone com vozes tensas, Ricardo viu pela primeira vez seu sobrenome falhar como escudo. Não houve violência. Apenas o som seco da lei, alcançando um homem acostumado a atrasá-la. Marina assistiu à notícia pela televisão da sala de reuniões, cercada por Clara, Rafael, Gabriel e alguns funcionários que haviam atravessado a crise sem vender a consciência. Não sorriu quando as câmeras mostraram Ricardo entrando no carro oficial para prestar depoimento. A queda dele não apagava a gravidez solitária, os boatos, os trabalhos recusados, as noites em que contara moedas para comprar leite e remédio. Mas havia uma quietude nova em seu peito. A verdade não devolvia o passado. Ela devolvia o direito de caminhar sem curvar a cabeça. Naquela noite, Marina decidiu contar a Lucas uma parte maior da história. Gabriel esperou na varanda, sem exigir presença, enquanto ela se sentava no tapete da sala com o menino e seus navios de madeira. Disse que algumas famílias começavam de modos difíceis e que o pai dele não soubera de sua existência porque ela precisara fugir de pessoas perigosas. Lucas ouviu com o senho franzido, segurando o barco azul. Perguntou se Gabriel era o pai. Marina respondeu sim, com uma voz que tremeu. Mas não mentiu. O menino ficou calado por um tempo que pareceu maior que a casa. Depois perguntou se Gabriel iria embora. Marina sentiu a pergunta atravessar todas as suas defesas, porque ali estava o medo que ela tentara evitar desde o início. Disse que não podia prometer escolhas de outras pessoas, mas podia prometer que ninguém entraria na vida deles sem respeito. Lucas caminhou até a varanda, onde Gabriel se levantou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. O menino olhou para ele e perguntou se também gostava de faróis. Gabriel ajoelhou-se para ficar na altura de Lucas. Respondeu que gostava, principalmente porque faróis não puxavam barcos à força. Apenas mostravam onde havia caminho seguro. Marina fechou os olhos por um instante. Lucas pareceu avaliar a resposta como avaliava mapas, com seriedade quase adulta. Então entregou a Gabriel o barco azul e disse que ele podia ficar com aquele até aprender a desenhar melhor. Gabriel aceitou como se recebesse a direção de um império inteiro. Não abraçou o menino sem convite. Apenas segurou o barco com cuidado. Nas semanas seguintes, a investigação avançou com a lentidão firme das coisas feitas para resistir a recursos e manipulações. Olavo confessou parte do esquema ao perceber que seria abandonado. Augusto renunciou, envergonhado, e colaborou entregando mensagens que provavam as pressões recebidas. A Costa Clara quase perdeu contratos, mas a transparência atraiu pequenos acionistas e clientes cansados de acordos escuros.
A Monteiro Capital apresentou um plano de recuperação com governança independente, proteção de empregos e auditoria permanente. Marina revisou cada cláusula como quem não permitia que gratidão virasse coleira. Gabriel poderia ter imposto seu nome, mas aprendeu a aparecer menos nas fotografias e mais nos compromissos. Levava Lucas à escola quando Marina permitia, participava de reuniões pedagógicas sem tentar comprar afeto com presentes e aceitava os limites dela mesmo quando doíam. Às vezes, Lucas o chamava apenas de Gabriel. Em outras, deixava escapar pai num sussurro distraído, e os dois adultos fingiam não transformar aquilo em cerimônia. Marina observava esse vínculo nascer com medo e ternura, lembrando-se diariamente de que confiança era uma construção, não um decreto. Ricardo, por sua vez, descobriu que arrogância era péssima companhia em salas de interrogatório. Tentou culpar Vanessa, Olavo, consultores e até Marina, mas cada versão contradizia documentos assinados por ele mesmo. A família Almeida afastou-se para preservar o próprio nome, declarando surpresa diante de práticas que conhecia havia anos. O homem que antes entrava em salões como dono do destino, agora dependia de advogados para explicar por que sua voz aparecia, prometendo fraudes. Sua ruína não foi súbita, foi uma casa caindo cômodo por cômodo. A audiência preliminar reuniu imprensa, trabalhadores e antigos conhecidos de Santos. Marina entrou no prédio sem esconder o rosto, vestindo azul escuro e carregando uma pasta fina. Não precisava mais de caixas para provar que existia. Quando Ricardo a viu, tentou sustentar o velho sorriso, mas encontrou nela uma serenidade que não conseguia contaminar. O juiz ouviu peritos confirmarem a autenticidade da gravação e a falsificação de acessos digitais. Vanessa confirmou pagamentos a portais. Beatriz depôs protegida, com voz trêmula e coragem suficiente. Quando chegou a vez de Marina falar, ela não contou sua vida como um melodrama. Falou de sistemas violados, reputações usadas como armas e da facilidade com que ambientes corporativos transformavam mulheres competentes em suspeitas convenientes. Disse que Ricardo não destruíra sua vida, porque ela reconstruíra cada pedaço com trabalho, mas que tentara destruir a confiança pública necessária para que profissionais honestos pudessem agir. O juiz ouviu em silêncio. Gabriel, sentado ao fundo com Clara, entendeu que Marina não pedia compaixão. Ela exigia reconhecimento da verdade. A decisão inicial determinou bloqueio de bens, aprofundamento das investigações e medidas contra os envolvidos. Ricardo deixou a sala sem algemas exibidas para espetáculo, mas com o rosto de quem finalmente compreendia que perdera o controle da própria narrativa. Do lado de fora, repórteres gritaram perguntas. Marina parou apenas uma vez. Disse que justiça não era vingança. Era a possibilidade de impedir que o abuso se repetisse com alguém mais vulnerável. Depois atravessou a multidão. E dessa vez, ninguém conseguiu transformá-la em escândalo. Meses depois, a Costa Clara aprovou a reestruturação definitiva. O Conselho afastou nomes comprometidos, criou canais de denúncia reais e convidou Marina para assumir a direção executiva da empresa. Ela recusou na primeira reunião, não por medo, mas porque precisava garantir que a escolha não fosse gesto simbólico patrocinado por Gabriel. Exigiu votação transparente, metas auditáveis e autonomia contratual. Os acionistas aceitaram. Clara disse que Marina negociava até homenagem como se fosse contrato de risco. Marina riu, e fazia tempo que seu riso não parecia defesa. No dia da posse, o auditório era o mesmo da assembleia que tentara derrubá-la. Agora, trabalhadores ocupavam as primeiras fileiras. Beatriz assistia discretamente no fundo, e Gabriel sentava-se ao lado de Lucas sem cercar o menino com sobrenome ou brilho. Marina falou pouco. Agradeceu aos que haviam escolhido a verdade quando mentir parecia mais seguro. Lembrou que uma empresa só era forte quando protegia os honestos. E prometeu que a Costa Clara não seria monumento à sua vitória pessoal, mas prova de que competência e ética podiam governar juntas. Depois da cerimônia, Lucas correu até ela segurando um desenho novo.
Nele havia um porto, um farol, uma mulher de pasta na mão, um menino com barco azul e um homem alto sorrindo sem terno. Marina olhou para Gabriel, que parecia emocionado demais para disfarçar. Lucas perguntou se o desenho podia ficar na sala da diretora. Ela respondeu que sim, desde que ele assinasse como artista principal. O menino escreveu o próprio nome com letras tortas, e aquele papel simples tornou-se o primeiro quadro de sua nova sala. A relação entre Marina e Gabriel não se resolveu como nos contos fáceis, com beijos apagando, feridas e promessas, substituindo tempo. Houve conversas difíceis, dias de distância, lembranças que ainda queimavam e decisões tomadas com cuidado. Gabriel pediu perdão por ausências que não escolhera, mas cujas consequências precisava assumir. Marina admitiu que fugir salvara sua vida, mas também deixara perguntas para um filho inocente. Nenhum dos dois exigiu pureza do outro. Aos poucos, aprenderam a amar não como fuga da dor, mas como escolha feita depois dela. Um ano depois, Ricardo foi condenado por crimes financeiros, falsificação de documentos e obstrução de investigação. Outros processos seguiriam, alguns demorados, alguns frustrantes, porque a justiça humana raramente tinha a velocidade que as vítimas mereciam. Ainda assim, sua rede perdera força. Bens foram recuperados, contratos anulados e empresas de fachada fechadas. A imprensa que antes devorara fofocas publicou retratações tardias. Marina não as guardou por vaidade. Guardou por Lucas, para que um dia ele soubesse que a verdade também podia demorar e chegar de cabeça erguida. Na última tarde de verão, Marina ficou no cais com Gabriel e Lucas, observando um cargueiro partir sob céu dourado. A Costa Clara operava com menos ostentação e mais confiança. Clara comandava o pátio como general de coração generoso. Beatriz trabalhava na nova equipe de auditoria. O porto não era perfeito. Nenhum lugar humano era. Mas agora havia luz suficiente para dificultar sombras antigas. Lucas segurava uma mão de cada um e perguntava se navios também tinham medo de mar aberto. Marina respondeu que talvez tivessem. Gabriel completou que coragem não era ausência de medo. Era seguir sabendo onde ficava o farol. Lucas pareceu satisfeito e correu alguns passos à frente, fazendo o barco azul cortar o ar como se navegasse. Marina observou Gabriel em silêncio. Ele não trouxera apenas uma corporação para buscá-los, como diriam manchetes simplificadas. Trouxera recursos, sim, mas precisara aprender que nenhuma mulher ferida e nenhum filho desconhecido eram territórios a serem conquistados. Para ficar, teve de trocar poder por presença. Para amar, teve de esperar. Marina pensou na noite da traição, no vestido dobrado, na rodoviária úmida, no buquê seco, guardado como prova de que até flores esmagadas podiam testemunhar. Durante anos acreditara que sobreviver significava fechar portas. Agora entendia que sobreviver também podia ser escolher quais portas abrir. Em que ritmo, com que chaves e para quem. Quando Gabriel entrelaçou os dedos aos dela, não houve promessa grandiosa. Houve apenas o gesto calmo de duas pessoas que conheciam ruínas. Ainda assim, escolhiam construir. O sol desceu atrás dos guindastes, tingindo o porto de cobre. Lucas voltou correndo, pedindo sorvete antes do jantar. E Marina fingiu severidade por 3 segundos antes de ceder. Gabriel riu baixo, aquele riso que ela só conhecera depois de muitos silêncios vencidos. Caminharam juntos pela avenida simples de Itamaré, não como escândalo, não como reparação pública, mas como família em construção. Atrás deles, o farol acendeu sua primeira luz da noite. Marina não precisava mais fugir. Dessa vez, era ela quem escolhia o caminho.